Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem profética para a sua vida. Antes, como sempre, humildemente, pedindo a você, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem e toque o sininho para sempre receber novas notificações. Vamos a um texto sagrado da Bíblia, que está em Gênesis 22, a partir do versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos falar de algumas características que estão nesse texto, nesses dois versículos que eu li, e alguns outros mais versículos à frente. Em primeiro lugar, nós sabemos que Abraão levantou os seus olhos e viu o quê? O lugar em que ele iria sacrificar Isaac, o cume do monte. E nesse momento o coração de Abraão sangrava, o coração de Abraão estava dorido. Eu acredito que ele estava em conflito, ele estava em dilema, ele estava sentindo um desespero. Ele estava ali sentindo calafrios, ele estava sentindo uma angústia, ele estava sentindo ali um peso muito grande. Afinal, ele teria que sacrificar o seu filho. Porém, eu quero dizer a você que não existe um ministério que venha crescer aqui na terra sem dor. Você quer reconhecimento? Você quer prestígio ministerial? Você tem que construir a sua história. Haverá sacrifício, haverá renúncia da sua parte. Haverá dor, haverá fadiga, haverá aflição, haverá luta espiritual, haverá embate. Você quer construir uma história? Tem que matar leão como Davi. Tem que matar urso, tem que matar gigante. Para então a sua história ser construída. O coração de Abraão estava sangrando. E todo o ministério para acontecer na terra, ele tem que passar pela dor, porque a dor e o amor vão andar juntos com cada um de nós aqui na terra, pelo menos por um tempo da vida. E você vai sentir o amor de Deus somente quando você chegar ao cume do monte, ou seja, representa o mais alto nível espiritual, o mais alto patamar, degrau, quando você chegar no apogeu, quando você chegar naquele nível que Deus planejou para a sua vida. Aí sim você vai sentir o amor do Senhor pela sua vida. Mas por enquanto você não chega a esse patamar, você vai sentir a dor, você vai se sentir incomodado, você vai sentir aflição, você vai ter que sacrificar tempo, você vai ter que sacrificar muitas coisas da sua vida, você vai ter que renunciar a muita coisa para chegar a esse patamar, a esse nível. Abraão ficou famoso. Abraão, ele tem o seu nome conhecido em toda a terra. Mas olha o preço que ele pagou. Teve sacrifício. Haverá sacrifício para que nós venhamos um dia ter um ministério impactante, para que um dia as pessoas venham nos reconhecer e nos dar honra. Haverá sacrifício. Haverá dor, haverá incômodo. O coração dele estava sangrando, mas ele sabia que ele precisava, de alguma forma, chegar até aquele lugar e sacrificar a Isaac. Em segundo lugar, nós vemos que Abraão diz: fiquem aqui, eu e o moço subiremos. Então ele e Isaac subiu até o monte. Os dois moços que acompanhavam ele na viagem ficaram no sopé do monte, ou seja, embaixo. Qual a revelação que nós temos para nossas vidas nisso? Abraão e Isaac simbolizam os cristãos que realmente vão subir no arrebatamento. Vão ser arrebatados dessa terra. Não vão ficar aqui para a tribulação. Abraão e Isaac simbolizam os cristãos que têm verdadeiramente uma aliança com o Senhor.
Os cristãos que buscam, que oram, que consagram as suas vidas, que têm testemunho de vida, que têm o brilho do Espírito Santo, que fazem a diferença na terra, que são reconhecidos verdadeiramente como cristãos, que são autênticos, que são transparentes, que têm uma vida com o Senhor, que têm comunhão, que dão lugar para o Senhor os usar aqui na terra. Os cristãos que realmente vivem dessa forma são simbolizados por Abraão e Isaac. Eles estão lá no cume, eles estão lá no alto, eles vão ser arrebatados. E os dois moços que ficaram no sopé do monte, ficaram ali embaixo, não são cristãos? Sim, são cristãos. Mas qual é a revelação que nós temos aqui? São aqueles cristãos que oram pouco ou não oram nada. Não buscam a presença de Deus, lá de vez em quando buscam um pouco. Não consagram a vida, não têm um testemunho, são crentes raimundos. Vivem aqui na terra com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Uma hora ele é cristão, outra hora ele não é cristão. Uma hora ele toma a mão do arado, outra hora ele já está novamente lá no mundo. O mundo que eu falo é o sistema. Não é a fauna, flora, água dos rios, água dos mares. É o sistema de vida dessa era. Então, os que ficaram no sopé do monte, os dois moços, são os crentes, os cristãos que não vão subir no arrebatamento. Vão ficar para a grande tribulação. Agora pense nesse momento. Você é cristão, Abraão, Isaac, que vai subir no arrebatamento, que vai ser arrebatado dessa terra nos ares com o Senhor? Ou você é cristão, os dois moços de Abraão que ficaram no sopé do monte? Ou seja, você é um daqueles que vai ficar nessa terra para a grande tribulação. E nós sabemos que será muito difícil quem ficar aqui para a grande tribulação ser salvo. Quem você é? Nós vemos esse texto também, você pode ver que Isaac ele fala: Senhor, meu pai, aqui está a lenha e o fogo e o cordeiro. Qual a revelação que nós temos para nossas vidas aqui? Existem dois grupos de cristãos. Existem os cristãos que se preocupam muito com o fogo e com a lenha. E existem aqueles cristãos que estão preocupados com o cordeiro, ou seja, Cristo. Os cristãos que vivem só preocupados com o fogo e com a lenha são aqueles pentecostais que consideram um culto celebrado ao Senhor somente quando há pulos, rodopios, arrebatamento de sentidos, línguas estranhas, pessoas falando em mistério, um culto bem barulhento, os hinos pentecostais bem alto, pessoas, com aquelas coreografias santas, dançando, sendo disparado para lá e para cá. Aí eles dizem: é o poder de Deus. O poder de Deus estava na igreja ontem. O céu desceu na terra. E eu considero que isso provém de Deus. Também considero que há muitas meninices dentro das igrejas. Mas não é só isso que realmente interessa para o Senhor. E os cristãos que se preocupam com o Cordeiro? São aqueles cristãos que realmente têm comunhão com o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. São aqueles cristãos que verdadeiramente têm uma vida espiritual, que buscam ter umas experiências mais profundas com o Mestre, que procuram orar mais, que averiguam bem o lugar, que tem já o discernimento espiritual, se o Senhor está ou não está naquele lugar, se é meninice, se não é meninice, se é emocionalismo da alma, se é oba-oba, ou se tem propósito de Deus naquele lugar. Quer ver Pedro? Pedro, em Atos capítulo 2, ele dá um discurso ali, falando do Pentecoste. E ali há um mover ali, 3.000 almas são salvas. Mas não foi no Pentecoste que ele teve a experiência com o Senhor, foi no mar. Quando estava havendo ali uma tempestade, ele vê o Senhor no mar andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí ter contigo sobre as águas. E o Senhor falou: vem, ele foi. E ele viveu o sobrenatural. Tá certo, depois o inimigo soprou o vento e ele naufragou, mas ele viveu uma experiência sobrenatural com quem? Com o Cordeiro, com Cristo. Quem você é? Você é o cristão fogo e lenha? Ou você é o cristão cordeiro? O fogo e lenha só que é movimento espiritual. Mas nós sabemos que em 1 Reis 19, 12, quando Elias estava dentro de uma caverna, depressivo, veio ali então vento
O Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio depois então o fogo, o Senhor não estava no fogo. Aí veio uma voz mansa e delicada e diz: que fazes aqui, Elias? Ele foi curado. E você vê que o Senhor fala: que fazes aqui? O Senhor estava dentro da caverna com ele. Por isso que se cumpre em nossa vida. Assim então, Mateus 28:20 na parte B. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senão a voz tinha falado assim: que fazes aí, Elias? Deus fora da caverna conversando com ele de longe. Que fazes aí, Elias? Não, que fazes aqui? Estava com ele lá na caverna. E foi uma voz mansa e delicada. Não foi poder, não foi fogo, não foi vento, não foi terremoto. Nós temos que entender que Deus é multiforme. Ele trabalha de várias formas e se manifesta de várias formas. Não é errado querer o fogo e a lenha. O errado é você não ter os dois aliados à sua vida. Fogo, a lenha, mas também tem que ter o Cristo. Tem que saber que ele se manifesta através de um testemunho brando dado da igreja. É o poder de Deus. E aqui nós vemos que existem os cristãos fogo e lenha e os cristãos cordeiro. Que nem Pedro teve uma experiência com o Senhor sobre as águas. Foi com o cordeiro, foi com Cristo. Que cristão você é? Fogo e lenha? Ou é o cristão cordeiro? Nós também temos que perceber que nesse texto fala-se que Isaac foi amarrado no altar. Sabe por que Abraão amarrou Isaac? Porque ele sabia que se ele não tivesse amarrado Isaac, quando ele viesse com o cutelo para cravar Isaac, humanamente, ele não ia suportar e ele ia fugir. Ele ia sair correndo. Então, por isso, ele amarrou Isaac naquele altar. Ei, você, ungido, ungida de Deus. Você cristão, você não cristão, você simpatizante da palavra, você de outra religião. O Senhor está falando com você. Eu e você também estamos amarrados no altar do Senhor. De que maneira, pregador? Quantas vezes você disse: eu não vou servir mais a Deus? Eu vou abandonar a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu não aguento mais essa vida de luta, de provação e de vale. Eu estou chutando o pau da barraca. Quando se percebe, você está lá na igreja, na onde? Lá no altar, ouvindo o que o pregador vai ministrar para a sua vida. Ou seja, ouvindo o pregador, que é a boca de Deus, ministrar algo para a sua vida. Você e eu estamos amarrados ao altar do Senhor também. Nós não conseguimos sair da presença gloriosa dele. Por mais que passamos lutas, decepções, angústias, fadigas, somos humilhados, ultrajados. Pessoas nos caluniam, zombam, nos ridicularizam. Mas nós não conseguimos sair da presença do Senhor, porque estamos amarrados àquele altar. Quando nós percebemos, já estamos lá na igreja de novo, lá naquele altar, esperando emanar o poder dali, esperando uma palavra profética vir de encontro a nós, esperando o amor de Deus vir de encontro a nós. Você e eu estamos amarrados no altar do Senhor. Também nós vemos aí que a hora que Abraão ia enfiar o cutelo em Isaac, o anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão, e ele para. Ele para. Qual a revelação que nós temos aqui? Por mais que eu esteja angustiado, atribulado, por mais que eu esteja depressivo, em angústia, vivendo momentos de adversidade, por mais que a tristeza esteja no meu coração, por mais que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, jamais eu poderei deixar de ouvir a voz de Deus. Isso não pode impedir que eu ouça a voz de Deus. Os ventos que têm vindo sobre a tua vida, os vendavais, os terremotos, os relâmpagos e trovões que têm vindo sobre a tua vida, não podem fazer com que você não ouça a voz do Senhor mais. E Abraão estava passando por um terremoto. Abraão estava passando por uma luta muito grande. Mas quando o Senhor falou: Abraão, Abraão, ele: eis-me aqui, Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. Não permita que esta luta, que esse processo, que esse vale, faça com que você não ouça o que o Senhor está dizendo para você. Não permita que essa grande tribulação que você está vivendo venha atrapalhar o livramento que o Senhor está te dando. Deus está te dando livramento.
E nós aprendemos também aqui outra coisa. Você vê que quando ele não sacrifica Isaac, aparece então o cordeiro. E ele sacrifica o cordeiro. Então não dê a Deus aquilo que ele não quer. Porque Deus não queria Isaac. Tanto é que o cordeiro foi sacrificado. Mas o outro que o Senhor realmente fez aparecer na frente dele. Não dê a Deus aquilo que ele não quer. Vou te dar um exemplo aqui. Um dia eu fui na igreja Deus e Amor, e na hora das ofertas e do dízimo, isso aí em 2003. Nós estamos em 2023, tem 23 anos que eu sigo ao Senhor. E na hora da oferta lembro até hoje, eu tinha 20 reais, tudo trocadinho. Eu falei, eu vou dar 6 reais e fico com 14. Fui lá, ofertei. Quando eu cheguei em casa, já até dei esse testemunho uma vez, como um fariseu, eu dobrei meus joelhos, comecei a orar, louvar a Deus. Senhor, eu te amo, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, humilhado a seus pés, me fortalece a sua armadura, derrama uma nova unção, derrama um azeite fresco em mim, renova as minhas forças como da águia, renova o meu homem interior, dá sonhos proféticos, dá visões, dá arrebatamento de sentidos, eis-me aqui, Senhor, Senhor, o Senhor é maravilhoso, me dá uma palavra essa noite. Quando eu abri, coloquei o dedo, saiu Malaquias 1,14. Maldito seja o enganador, que tendo animal bom no seu rebanho, oferece e consagra ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, o meu nome será exaltado sobre a terra. O que o Senhor me fez lembrar? A oferta que eu dei na Deus e Amor. Eu tinha 20, falei, vou dar 6, ficou com 14. Dei o pior, fiquei com o melhor. Deveria ter dado o melhor e ficado com o pior. Porque Deus não quer sobra nem resto nosso. Eu conheço pessoas cristãos bem de vida, com uma vida abastada, carteira cheia de dinheiro, vários cartões. Na hora de dar uma oferta, todos nós somos pobres. Não estou querendo aqui falar sobre dinheiro, não. Você tem que dar sua casa, seu carro, sua moto. Não, estou falando de outra coisa. Mas aí a pessoa, na hora da oferta, ela mete a mão no bolso, só ouço o barulho das moedinhas. Tri, 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 tri. Moedas de R$51. Joga no gasofilácio. Carteira lotada de onça, que é de R$50, e de Incrível Hulk, que é aquela verdinha de 100. Agora eu digo para você, você acha que Deus está recebendo isso? Misericórdia, meu amigo, minha amiga. Quer prosperar? Dê o melhor para Deus. Deus quer o melhor. E não dê aquilo que ele não queira. Ele não queria Isaac. Deus não quer receber algo desprezível. Deus quer o melhor da sua vida. Agora você sabe o que é melhor. Eu não estou aqui para querer te ensinar isso. Você sabe o que é melhor para Deus sair da sua vida. Nada é liberado no céu se primeiro não for liberado da terra. Fique com essa palavra.